Aí galera. Opa, tá do lado errado. Eu vou ficar ali. Não é que eu tenho que aparecer, mas. Aí galerinha, tudo certo? Entrou lá? Galera, compartilhem o vídeo. É isso aí. Compartilhem pra galera assistir, pra galera ver essa mensagem. Nós cremos que Deus tem muito a falar com a gente. Deus tem muito a nos querer fazer ouvir, não obrigatoriamente, mas que a palavra dele possa entrar nos nossos corações. E nós sabemos que a sua palavra é afiada como uma espada de dois gumes e que ela penetra nesses coraçõezinhos. Então compartilhem para que as pessoas possam ver essa mensagem. É isso aí, galera, mais um Bíblia Live. Vamos entrar, vamos compartilhar, que nós faremos a nossa missão de acordo com o que nós temos, que o Espírito Santo concedeu para nós. Amém? Então nós gostaríamos de falar para vocês, para compartilharem. Eu sei que aqui é uma rede social e às vezes a galera fica muito preocupado com curtidas, com tal, mas nós queremos só que a face de Jesus apareça e não a nossa. Nós queremos que a palavra dele penetre nos corações. Esses corações talvez estejam faltosos, estejam um pouquinho endurecidos com o amor que ele só deposita na gente. Ele quer o melhor de nós, então que a gente possa abrir os nossos corações. E hoje nós preparamos, então eu peço encarecidamente que vocês compartilhem o vídeo para que possa chegar a outras pessoas. Eu sei que às vezes é uma barreira porque você pode não ter uma religião, você pode, aliás, ter uma ou outra, ou alguém pode ter falado alguma coisa para vocês, mas hoje nós nos dedicamos a fazer uma pesquisa sobre Jesus e nós queremos passar os ensinamentos dele para vocês. Então, se vocês puderem, compartilhem o vídeo para que essa palavra chegue para as outras pessoas. Então, eu e a Daíse vamos ler e depois a gente vai falar um pouquinho, mas apenas com a palavra dele, que já deu uma pesquisinha legal. Nós já vamos conseguir entender quem foi Jesus um pouquinho mais e nós mesmos, com essa pesquisa, a gente acaba relembrando de algumas partes que às vezes a gente já tinha esquecido. Então compartilhem e que o amor de Deus possa abraçar todos vocês nessa tarde. Se você assistir esse vídeo de noite, ou se você assistir pela manhã, ou de madrugada, mas que as palavras de Deus possam tocar no seu coração e possam te transformar cada vez mais em uma pessoa melhor. É isso aí. Compartilhem. Isso aí, galera. Paz, galera, boa tarde. Vamos começar a nossa pesquisa indo em João, capítulo 1, do 1 ao 4. Vem mais pra cá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No versículo 12, continuando: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda em continuação, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos para outro livro, Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa imagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua beleza para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento.
como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado o túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao 20, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador,
que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, e um só mediador entre o Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aqui agora a gente vai ler alguns ensinamentos que ele nos deixou. Aqui a gente aprende muita coisa sobre quem era ele, como era ele. E nós agora, através dos seus ensinamentos, a gente pode observar um pouquinho melhor quem foi Jesus. Então em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, ele fala sobre as bem-aventuranças. Do capítulo Mateus, então, capítulo 5, do 1 ao 12. Fica: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 18, do 21 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Em Mateus, no capítulo 5, do 44 ao 48. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Em Mateus, capítulo 5, do versículo 39 ao 42. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, desde que também levem a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Continuando, em Mateus, no capítulo 6, está escrito: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará.
E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Marcos, capítulo 9, versículo 35 a 37. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, lhe disse: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versículo 15 a 21. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: que a quem ama a Deus, ame também seu irmão. Em João, no capítulo 14, no versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará também lembrar tudo o que eu lhes disse. Em Romanos, no capítulo 8, do versículo 18 ao 21, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberada da escravidão e da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 ao 26. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então essas são a nossa
Creio que seja a nossa pesquisa conduzida pelo Espírito Santo para que a gente possa falar um pouquinho da palavra dele. Então todos esses versículos, nesses livros que a gente leu, eles falam sobre Jesus. O Jesus como sendo o centro de tudo. Jesus como sendo o nosso guia, ele sendo o nosso conselheiro, ele conseguindo mostrar a verdadeira face que às vezes a gente auto se denomina filho de Deus, mas ele nos mostra quais passos nós devemos tomar. Então ele mostra que nós podemos ser um pouquinho melhores com o que nós fazemos, com o que nós somos. E eu gostaria muito que a gente, nessa tarde, passe a refletir um pouco mais sobre o que a Bíblia significa para a gente, sobre o que as palavras revelaram para a gente, sobre o que nós temos anunciado com a nossa boca, o que nós temos feito com as nossas atitudes, porque eu creio que quando a gente prega a palavra, a gente está pregando a palavra de Deus. Essa doutrina, igual Jesus falou, não era a doutrina dele, era a doutrina daquele que o enviou. Mas nós sabemos que ele, em toda a sua plenitude, em toda a sua divindade que presenciava na pessoa de Jesus Cristo, nós sabemos que ele já sabia de todas as coisas. E que nós não teríamos ideia do quanto isso poderia refletir para a gente nos dias de hoje. Passou-se muito tempo e ainda assim as pessoas falam de Jesus, as pessoas falam do seu amor, falam da sua compaixão, falam da misericórdia de Deus, mas muitas vezes nós nos desviamos desses assuntos dos quais ele falou pra gente. Ele falou sobre o perdão, ele nos ensinou a combater a ansiedade da vida, ele falou que seria justo a gente fazer, mas nós acabamos nos desviando e muitas vezes nós ficamos longe do princípio que seria Jesus. Eu creio que quando nós formos tomar uma atitude, nós lembramos um pouquinho mais dos ensinamentos dele, e não somente do que nós achamos o correto, talvez seja isso, talvez seja aquilo, mas não pensando no caso, nessa parte que eu falei de correto, mas que eu digo em benefício próprio, porque às vezes nós sabemos que uma coisa realmente é certa, é correta, e a gente não faz. A gente fala tanto de pecado, de pecador, a gente aponta tanto dedo, mas eu garanto para você que você na tua vida inteira, uma coisa que você considera pecado ou que não é agradável diante dos olhos do Senhor, antes de você fazer ela, você sabia que era. E mesmo assim você tomou a decisão de pecar. Então, assim como a sua palavra diz, Deus também dá a chance, ele dá o escape para que a gente realmente escape desse pecado e a gente fuja longe disso. E nos dias de hoje nós acabamos, vamos dizer assim, nos distanciando mais de Deus, assim como eu vi uma pregação esses dias no Facebook, ela falava, por exemplo, que nós estamos, como é que eu vou dizer, nós estamos errando, nós estamos nos distanciando cada vez mais de Deus pelo que não é pecado, e não pelo pecado em si, porque o que é pecado a gente sabe, e mesmo assim às vezes a gente vai lá e comete. Mas no caso, a gente está errando pelo que não é pecado. A gente está nos afastando do que não é pecado. No vídeo ele falava que a igreja está morrendo por causa do que não é pecado. Ele citava, ir no cinema não é pecado? Não. Assistir série é pecado? Não. Assistir isso é pecado? Não. Fazer isso é pecado? Não. Mas nós passamos muito tempo do nosso dia fazendo outras coisas. De repente essas coisas podem realmente não ser agradáveis aos olhos do Senhor. Não estou falando de doutrinas ou discipulandos, mas eu estou falando justamente de que nós passamos muito tempo fora desse orar sem cessar, desse aproximar-se da cruz, desse carregar a cruz. Muitas vezes a gente está cansado, a gente encosta a cruz num canto e vai para outro, porque ali é tranquilo. E depois, quando a gente lembra ou se arrepende, nós vamos lá e buscamos a cruz de novo. Eu não digo que isso não seja correto, porque muitas vezes nós afastamos ele porque nós não conseguimos enxergar o tamanho do seu amor. E quando nós buscamos a ele de novo, eu acho que ele nos recebe de braços abertos, assim como na história do filho pródigo. Então, nós vemos Deus hoje não como o nosso abençoador, o nosso galanteador, o nosso presenteador, mas nós vemos ele como nosso próprio Pai. Nós vemos ele como aquele que não teve vergonha de mandar o seu filho para morrer por nós, para que nós
nós fôssemos reconciliados com Ele. E quando nós olhamos para tudo isso, nós conseguimos dar aquela parada, aquela refletida e dizer: eu não mereço a graça que Ele depositou, que Ele nos deu, porque Ele nos deu Jesus. Ele depositou a sua graça sobre Ele, Ele deu o seu dom da fé para nós, para que nós aperfeiçoássemos ela com o tempo, para que nós crescêssemos nela, para que nós desenvolvêssemos ela para crer em seu Filho, para que nós pudéssemos olhar para Jesus e ver que Ele não é só um objeto numa cruz pendurado, para ver que hoje Ele está vivo, para ver que hoje Ele pode ser presenciado, Ele pode ser mostrado nas nossas atitudes. E eu sei que você deve estar pensando: ah, Dudu, mas eu que te conheço, eu sei que você não é 100% Jesus. Eu digo que Jesus, o Espírito Santo, ele habita em mim, mas justamente eu não sou perfeito, eu sou aquele que admite que eu não sou perfeito, que eu estou tentando seguir nesse caminho, mas em que muitas vezes, eu só não vou dizer todos os dias, porque de repente eu acho que tem dias que eu acerto um pouquinho mais. Então, mas eu creio que a gente comete muitos erros, e o problema é quando esses erros acabam afetando não somente a nossa vida, mas a vida do outro. Assim como eu já falei no Bíblia Live, tinha um amigo que ele fazia mal para ele mesmo, e ele falava: Dudu, eu só faço mal para mim mesmo. E eu dizia para ele, pensei comigo e eu acabei não dizendo, eu disse: poxa, velho, mas você não faz mal só para você. Eu te ver mal, eu te ver desse jeito, faz mal para mim também, porque eu te vejo nessa situação. Sou eu que estou aqui, às vezes ouvindo você, e às vezes eu acabo, vamos dizer assim, sentindo as suas dores e tentando servir de um jeito que provavelmente eu não serviria há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Talvez eu me compadecesse de uma coisa ou outra, mas hoje em dia, em todas as minhas ações, eu tento fazer alguma coisa. E não quer dizer que eu vá conseguir, mas pelo menos a tentativa, o pensamento de fazer diferente já é uma coisa que vai demonstrar a face dos filhos de Deus. E não é para também nos tornar numa classe diferente, superior às outras pessoas, mas quem é filho de Deus é servo, e esse servo serve, e não serve somente a Deus para que eu ganhe um prêmio de Deus, mas para que as pessoas que estão à nossa volta sintam quem é realmente, sintam esse significado do que a pessoa é ser um filho de Deus. Não é eu fazer isso, não fazer aquilo e tal, mas igual você estava falando antes, como é que foi a frase? Que a gente pensa em fazer, eu acho, pensa tanto em fazer. Pensa em fazer e esquece de ser. A gente, pensa tanto em fazer. Ó, tô fazendo isso, e esquece de ser. Assim como o homem que estava de pé na sinagoga orando e olhou para a pessoa que estava de joelho lá no chão e disse: Senhor, eu não sou como essa pessoa. Eu faço isso. Nossa, ela fazia tantas coisas, ela só não era quem Deus queria que ela fosse. Mas aquele que estava de joelho falou: Senhor, perdão, Senhor. Pois eu sou pecador. Embora a gente pense tanto em que nós estamos servindo a Deus, em que nós oramos ao Pai para nos livrar do mal, nós às vezes somos o mal da outra pessoa. Nós fazemos o mal para outra pessoa. Nós não conseguimos alcançar o coração daquela pessoa, porque nós guardamos os tesouros daqui. Nós não damos a outra face. Nós não caminhamos mais uma milha. Nós não damos a túnica. Nós não perdoamos. Nós não amamos. Nós não somos agradecidos. Nós não somos pacificadores. Nós somos falhos. E somos pecadores. E quando nós temos a consciência de quem somos, nós começamos a enxergar o tamanho do amor de Deus conosco, que não precisava fazer tudo o que Ele fez para que hoje eu e você vivêssemos, mas que mesmo assim
Ele fez. E hoje nós podemos estar aqui curtindo, a gente estava aqui curtindo um sonzinho, a gente estava aqui orando. E nós podemos, mais um dia que amanhece, seja friozão, seja calor, nós podemos abrir os olhos e dizer obrigado, Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado porque eu não merecia. O meu pecado, o meu castigo era a morte. Significa a morte. Mas você depositou tudo isso sobre Jesus e ele levou na cruz. E mesmo assim, quando ele foi embora, ele nos enviou o Consolador para glorificar o seu nome, para que glorificasse a ele, para que nos ensinasse, para que não nos deixasse órfãos. E ainda assim cremos na sua promessa que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar-nos. E eu creio que de tamanha misericórdia, às vezes nós enxergamos a nossa vida sobre alguns aspectos, mas nós conseguimos ver a sua glória, a sua misericórdia, a manifestação do seu amor para com a gente. E que eu tenho certeza que quando chegarmos no céu, assim como diz a palavra, quando chegarmos no dia, terão muitas surpresas. E eu espero que essas surpresas não sejam negativas. Porque se preciso for, como talvez possa ser considerado um filho de Deus, possa dar a vida por alguém. Eu sei que Deus não quer mais mártires, não quer mais alguém que morra. Porque nós podemos falar isso hoje, nós podemos estar negando ele 3 vezes daqui, até o cantar no galo. Mas que alguma coisa nós possamos fazer. Que nós não ficamos de braços cruzados, não fazendo nada. Mas que a gente não faça. Que a gente se preocupe tanto em fazer e não seja. Que nós nos preocupemos mais em ser do que fazer. Porque nós sendo, nós vamos fazer. Aonde a gente estiver. No teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua casa. E eu sei que um momento não pode ser que esteja uma bagunça, pode ser que esteja tudo errado, pode ser que essa pessoa tenha te traído, essa pessoa tenha batido na sua cara, tenha acontecido alguma coisa. Mas se você crê em Jesus e crê na palavra dele, você sabe que a gente tem que vencer esse mundo. A gente tem que vencer essas tribulações. E se preciso for, nós vamos ser esses que vão ser esmagados, vão ser apontados, vão ser pisoteados pelas pessoas por declararem o seu amor. Porque as pessoas não ouvirão mais, pode ser que elas não venham a ouvir mais essas palavras de amor, de esperança, de paz. Porque o mundo lá fora já está uma bagunça. Mas toda a criação almeja pela manifestação dos filhos de Deus. Para que essas pessoas, e eu sei que você conhece um e eu garanto que talvez ele nem seja muito daqueles religiosos, daquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que querem fazer para aparecer. E eu não digo que todas as pessoas que se consideram religiosas são desse tipo, no caso, né? Eu falo na religiosidade, mas na maneira que nós levamos e vemos hoje em dia, em que nós não estamos fazendo a vontade de Jesus. Nós estamos fazendo a vontade de repente, alguma outra coisa, que talvez use o nome de Jesus. E quando nós nos tocamos disso, nós percebemos que, e nós olhamos para tudo isso que a gente falou hoje no vídeo, nós percebemos que ele habita dentro de nós. E que esse amor que está dentro de nós, ele tem que ser manifestado para alguém. Ele não pode ficar só guardado comigo. Ele não pode ficar de 4 chaves aqui. Eu tenha me trancado e não consiga mostrar isso para alguém. Eu tenho que conseguir demonstrar isso de alguma forma. E não precisa ser fazendo. Pode ser sendo. E você sendo, você vai mostrar às outras pessoas. Elas vão olhar e vão glorificar a Deus por causa das coisas que você tem feito. Elas vão dizer, nossa, graças a Deus. Assim como eu
tinha falado em alguns dias, tinha uma pessoa que nem sequer ela falava tecnicamente de Jesus, mas todo dia ela me mandava uma mensaginha dessas de bom dia, boa noite, que Deus abençoe a tua semana. E quando essa pessoa partiu, eu não recebi mais essas mensagens. Depois eu recebi de outras pessoas, claro. Mas quando eu notei isso, eu disse, poxa, aquela pessoa estava demonstrando um pouco de amor de Deus de uma maneira tão simples. Igual eu já ouvi das minhas amigas, de alguns grupos, elas falaram que para a gente demonstrar a Deus, a gente não precisa servir lá em cima de um púlpito, dentro de uma instituição religiosa. Nós podemos apenas com um sorriso, com carinho, com afeto, com muitas das vezes as coisas que você não recebeu, você pode servir as pessoas. Porque você conhecendo a Deus, você conhece o amor, você crendo que Deus é amor, ele permanece dentro de você. E eu digo isso não hipoteticamente, porque nós sabemos que nós fazemos coisas erradas, mas que nós podemos demonstrar um pouquinho mais de compaixão, mais de sinceridade, mais de amor com as pessoas. E eu digo isso para mim também, porque quando eu estiver vendo esse vídeo, quando eu estiver assistindo de novo, para ver como é que ficou, embora eu sei que o Espírito Santo conduza isso de uma maneira que só ele consegue conduzir, eu creio que essa palavra ela vai servir para mim. Porque antes, quando a gente estava montando, ela já estava servindo a gente. Ela já serviu em outros momentos, a mesma palavra, a mesma passagem. E isso traduz muitas das coisas que Jesus falava para a gente. Que aquele que nos seguir, aquele que me aceitar, aquele que tiver fome nunca mais vai sentir fome, aquele que tiver sede nunca mais terá sede. E nós conhecendo um pouquinho mais da face de Jesus, nós podemos demonstrar isso para as outras pessoas. Nós podemos ser realmente filhos de Deus. E não nos preocuparmos mais com comentários, com isso, com aquilo. E embora nós sejamos falhos, embora a gente esteja cheio de pecado, nós sabemos que, através da graça de Deus, nós recebemos o perdão dele. Mas nós temos que fazer algo por esse mundo. Nós temos que fazer algo pelo meu vizinho, algo pela minha família. Nós temos que fazer algo por nós mesmos. E a nós mesmos, nós podemos abrir o nosso coração e aceitar Jesus Cristo. E é isso que eu convido vocês a fazerem essa tarde. Eu convido vocês a aceitarem Ele como Senhor da sua vida, não como uma doutrina evangélica, católica, qualquer outra coisa. Eu só peço que vocês o aceitem como Filho de Deus. Quando chegar o dia, eu creio que nós não recitaremos nomes de instituições, mas nós recitaremos os nomes dos filhos que demonstraram o reino de Deus aqui na terra, demonstraram o seu amor. Nós ouviremos que eles foram grandes porque eles se humilharam, porque eles estiveram de joelho, porque eles estiveram humilhados, porque eles foram perseguidos. E nós cremos que se hoje você vive numa situação melhor, ou se hoje você vive numa situação horrível, vamos dizer assim, se você está numa situação ruim, que a gente comece a olhar um pouquinho para Jesus, porque os pesadelos que a gente tinha ontem, depois que você conhece Jesus, você sabe que aquilo era só bobeira, que aquilo era só coisa da sua cabeça, que aquilo era a tua vontade impondo um medo dentro de você. Mas quando você considera que o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo vive em você, esse amor é o perfeito o vínculo o vínculo perfeito, né, da perfeição, toda a plenitude de Deus, né? A sua perfeição se demonstra dentro da gente, e nós não precisamos fazer uma bagunça, nós não precisamos necessariamente pular, nós não precisamos necessariamente ir a um evento. Nós podemos manifestar o amor e a glória de Deus para que as pessoas venham a glorificar a Deus e a imagem de Jesus Cristo através das nossas ações. E lembrando de novo, essas ações, elas não precisam, a gente não precisa ficar preocupado em fazer. A gente só precisa ser. E quando a gente ser tudo o que fizermos, nós faremos para a glória do Senhor, assim como diz a sua palavra. Isso aí. Alguma coisa? Já falou, né? Já bastante. Então, galera, nós esperamos que vocês compartilhem esse vídeo para que chegue a pessoas, para que elas possam conhecer um pouquinho do que a gente
falou para vocês aqui hoje. E nós esperamos mesmo de coração que Jesus consiga habitar em seus corações. E Ele consegue, Ele só precisa que você amoleça Ele um pouquinho aí, consiga passar isso para alguma pessoa. Sabe, às vezes eu estava pensando nesses vídeos que a gente faz, quando a gente compartilha, várias outras pessoas elas têm acesso a isso. E quando você considera que isso foi útil para você, e você compartilha com outra pessoa, ou com outras 1.000, 5.000, não sei quantos amigos você tem, isso acaba gerando, vamos dizer assim, uma corrente de amor, onde você leva essa palavra, isso tudo, para outras pessoas. E você acaba contribuindo também com a divulgação da palavra de Deus. Você pode pensar, poxa, eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei servir dessas formas aí, mas o que eu vou fazer? Poxa, você pode compartilhar. E hoje, com a palavra, com a revelação, não querendo falar de alguma doutrina ou alguma coisa assim, mas com o que nós vemos hoje da palavra, você não precisa fazer também. O que você fizer vai ser para a glória de Deus, mas hoje você pode ser. Então, em vez de pensar em fazer, você também pode ser. É isso aí. Então, eu espero que vocês compartilhem a mensagem para que ela chegue a outros corações, para que a gente possa ver e que a gente possa olhar um pouquinho mais para Jesus dentro de todas as nossas ações e não pensando em benefício próprio, em fazer isso, fazer aquilo para que nós cresçamos, mas que nós prestemos atenção no hino que fala que não entende como Jesus fez tudo isso, e sobre outro que diz que ele cresça e eu diminua, usando a sua palavra. É isso aí. Então, obrigado, galera, pela atenção. Compartilhe então o vídeo. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E eu digo obrigado principalmente a Deus por a gente poder estar falando um pouquinho da sua palavra. Amém? É isso aí. Obrigado.